De irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos nesta manhã, né? Segundo a provisão do Senhor. Acende a luz para mim. Vocês foram lá para trás. Disse, Márcio, o lugar é aqui, ó. Hoje aqui, do lado de cá. Tem a Maria, pertinho de mim. E fica mais fácil para a gente conversar, para a gente falar. Irmãos, nós vamos iniciar hoje capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Nós vamos começar aí no capítulo 6, nós já estudamos o capítulo 5. Nós vimos a nossa justificação em Cristo Jesus. Amém? Estão lembrados? Onde nós fomos ali justificados pelo Senhor, através do seu sangue, Ele nos purificou, Ele nos redimiu, na qual nós podemos confirmar mais uma vez que somos salvos pela graça, justificados pela fé, justificado pela fé em Cristo Jesus. E nós vimos o paralelo que o apóstolo Paulo fez de Adão e Jesus, Nós vemos que a palavra mostrou que aquilo no que o primeiro homem errou, falhou, desobedeceu, trouxe consequências terríveis para nós. O segundo Adão, que é Jesus, ele foi perfeito em amor, em graça, em obediência, Assim ele nos comprou, ele nos redimiu em Cristo Jesus. Então agora nós vamos entrar no processo de santificação. Já fomos salvos, já fomos justificados e agora vamos ser santificados, É a explicação que o apóstolo Paulo vai estar trazendo para nós. E nós, só para relembrarmos, no capítulo 5, no versículo 20, nós terminamos falando sobre quando veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. A graça foi incomparável. Foi muito mais além daquilo que o pecado trouxe para a nossa vida. Versículo 21, para quê? Qual o objetivo? Assim como o pecado reinou na morte, também a graça assim reinasse pela justiça para a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então vamos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos agora mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós
em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo-se isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravo. Porque aquele que está morto, ele está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, devemos crer que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, pois a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive agora para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estareis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Vamos orar? Pai querido, nós damos graças a Ti, pela graça e o privilégio de nos reunirmos aqui nesta manhã como igreja do Senhor, como aqueles que um dia o Senhor alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e assim nos trouxe, ó Pai, para o seu reino, para o seu governo, para a sua graça bendita. Obrigado, Senhor. Pai, dá-nos a graça, o entendimento, que Teu Espírito Santo possa abrir a nossa compreensão nesta manhã, e assim, ó Pai, nós possamos saber, compreender, entender, considerar tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz, ó Pai. Assim, Senhor, manifesta seu poder, sua glória, sua presença neste lugar. Assim nos conduz, ó Pai, às verdades da sua palavra, para que possamos experimentar cada dia mais dessa graça bendita do Senhor sobre nós. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver que agora, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós vamos viver essa graça bendita na prática, como nós vamos trazer essa vida cristã diária, como nós vamos nos relacionarmos, né, com as tentações, com o pecado, porque ele vai falar aqui de santificação. E santificação é um processo diário em nossa vida, onde Deus vem nos capacitar, trabalhar em nós. E Ele vai nos ensinar aqui princípios importantes, né, para como nós podemos viver isso. Não podemos esquecer que Ele está escrevendo para a igreja de Roma, para os judeus de Roma, né? Então, os judeus da lei, que valorizavam a lei, que só cria que eram salvos mediante o cumprimento da lei, né? Não conheciam a graça do Senhor. Então ele já começa
no versículo 1, fazendo aquela pergunta que ele sabia que os judeus iriam interromper ele, iria fazer. Está no versículo 1, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele está respondendo aquela questão: peraí, então se é pela graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a graça vai continuar sendo abundante sobre a minha vida. Eu posso continuar pecando, que eu não vou ter consequência, que Deus vai me perdoar, que não faz diferença eu obedecendo ou não. E ele vai responder isso. Justificados pela fé, então eu posso esperar que a graça vai ser manifestada. Eu sou pobre, sou pecador, então é assim que eu vou viver mesmo, e a graça vai ser abundante. E o apóstolo Paulo responde no versículo: de modo nenhum. De modo nenhum. É como se ele estivesse dizendo assim: de forma alguma você pode viver. Porque eles iam pensar: peraí, Paulo, você fica explicando essa situação, mas isso aí vai levar as pessoas a viver uma vida relaxada. Porque já que a graça de Deus é abundante sobre a minha vida, então eu posso continuar vivendo no pecado? Aí ele diz: de modo nenhum. O que ele quer dizer com essa palavra? Que se você é crente, se você tem uma experiência com Deus, você não pode viver pecando. Você não vai viver pecando. Deus não é conivente com o pecado. Ou você é regenerado ou não. Se você foi realmente regenerado, teve a experiência de novo nascimento com Deus, você não vai viver pecando. Não é que você não vá pecar, você não vai viver pecando. Agora, se você continuar pecando, vivendo na vida de pecado, é porque você ainda não nasceu de novo. Amém, irmãos? Está claro isso? É isso que ele quer mostrar aqui para nós. Porque só da gente começar a pensar isso, imaginar isso, que eu posso viver assim, no pecado, que a graça vai ser abundante, já está mostrando que eu quero viver com sutileza diante de Deus. Eu já quero viver de qualquer jeito, não quero me comprometer com a obediência, não quero me comprometer com a verdade do Senhor, né? Então, o que ele está mostrando aqui? Ele não está mostrando, irmãos, perfeccionismo. Ele não está mostrando isso. Ele está mostrando que o pecado não mais iria governar a nossa vida. Que nós não estaremos mais debaixo do governo do pecado. O pecado não seria mais o nosso Senhor. E nós não seríamos mais escravo dele. Amém, queridos? Não seríamos mais escravos dele. Então ele mostra: ou você é crente, ou você é ímpio. Ou você é ímpio. Tá, mas isso quer dizer que eu não possa pecar? Não. Ele não está dizendo isso. Nós poderemos pecar. Estamos vulneráveis, suscetíveis ao erro, ao pecado. Só que o pecado será um acidente, não é algo que ele vai dominar você, você ser escravo do pecado, Então, me tornar um cristão regenerado é aquele que não vive pecando descaradamente. Por quê, irmãos? Porque isso não condiz com a nossa vida de cristão. Eu falo que eu sou cristão e continuo pecando. E continuo fazendo as mesmas coisas. Então, quer dizer que eu não nasci de novo. E ele está mostrando: aquele que realmente teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência. E a sua vida
vai ser o que nós cantamos aqui, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, que eu fique constrangido, sem ação. Constrangido é isso, sem ação, sem uma forma de pensar de outra maneira que não seja essa, né? Constrangido. Então, o constranger significa deixar sem ação. Eu não vou pecar mais, eu não vou ceder ao pecado, porque eu sou constrangido pelo Senhor. Constrangido. O que Ele fez por mim é algo maravilhoso e que eu não posso mais negar isso, né? Só que uma coisa que eu vejo que a gente precisa parar aqui e pensar um pouquinho, quando falar na questão do pecado, é a tentação, tá? Tentação. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós seremos tentados, certo? O pecado, ele bagunçou a nossa vida, né? Com o pecado entrou todas as sortes de males em nossa vida. Nós vemos quando Adão pecou, Adão primeiro fugiu de Deus, é assim? Depois ele vai tentar tirar a culpa dele, colocar a culpa no outro, ele vai sentir medo, até então ele não tinha medo, ele vai sentir medo de Deus, ele esconde de Deus, né? Então essa natureza que nós herdamos do pecado, ela precisa ser tratada em nossa vida. E ela vai ser tratada através da palavra, através do Espírito Santo em nós, desse processo de santificação que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui no capítulo. Esse processo de santificação. Mas nós vamos continuar pensando. O pecado vai tentar nos dominar de novo. Nós só seremos libertos da presença do pecado quando nós recebemos aquele corpo glorificado. Porque do contrário, você vai pensar o que você não deveria pensar. Você vai até sentir o que você não deveria sentir. Raiva, sim? Vontade de matar, de não perdoar, orgulho, egoísmo, tudo isso vai tentando prevalecer. É uma luta, é uma batalha, tá? Batalha. A luta contra o pecado é uma luta mesmo, é uma batalha mesmo, né? E nós vamos ver no capítulo 7 que o apóstolo Paulo vai uma forma, né, mais clara, ele vai aprofundar nisso aí, quando ele vai dizer lá, né, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. E ele vai mostrar para nós como, né, ele lidou com isso e como nós também vamos lidar com isso. Mas voltando a falar da tentação, não é pecado você ser tentado, tá? Não é. O pecado ele vai se tornar um pecado quando ele é consumido, quando ele é realizado, quando ele é feito. Ele é feito. Um exemplo, às vezes você pode pensar, ai pastor, ontem eu passei o dia inteiro sendo tentado. O dia inteiro sendo tentado. Mas aí o dia inteiro eu disse não para o pecado. O dia inteiro eu fui lutando. O dia inteiro eu fui mudando a minha mente. O dia inteiro eu saí do lugar onde estava tentado. O dia inteiro eu fui dizendo não ao pecado. E aí? Foi até que eu venci a noite e dormi. E aí? Não pequei. Você não praticou, você não pecou. Você não pecou. Você foi dizendo não, 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 não. E no final do dia você foi vitorioso. Embora o desejo estava dentro de você. Amém? Sim, né? Eu estou falando da prática.
Esse é outro quadro de pecado que a gente vai explicar. A Deia está falando a questão do pensamento. Tá? Porque a questão do pensamento você não domina. Eu estou falando do pecado de atitude, tá certo? De ação. Esse tipo de pensamento, irmãos, você sempre vai ter. Entendeu? Você sempre vai ter. Nós estamos sempre vulneráveis a isso. A questão que ele está mostrando é esse processo de que nós vamos ter que tomar certas atitudes, eu vou entrar nelas aqui agora, que ela vai te capacitar a você não ter esse tipo de pensamento mais. Pensamento mais. Né? Quando eu vim para cá, uma pessoa de uma determinada denominação foi lá na loja para discutir comigo, porque ficou decepcionada comigo que eu tinha ido para a praia. Muito decepcionado comigo porque eu fui para a praia. Aí eu fui questionar e falei, mas escuta, por que você ficou decepcionado? Ah, porque você foi para aquele lugar, aquelas mulheres tudo pelada lá. Como é que você ficou lá naquele lugar? Fiquei assim, brinquei com ele. Falei, meu querido, deixa eu te mostrar, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa lidar com o pecado que está dentro de nós. Dentro de nós. Quando você é uma pessoa regenerada, Deus começou uma boa obra em você, aquele processo de santificação, Deus vai te dando equilíbrio, Deus vai te dando sobriedade, Deus vai te dando capacitação. Porque se for essa questão, irmão, você não pode nem andar na rua. Vamos dizer até no Caatinga, cidade tão pequenininha, mas vai no verão para você ver no calorzão. Vai ver ontem na praça como é que estavam as mulheres. Então, você não pode nem sair na rua. Irmãos, é dentro de nós. O homem no pecado, ele pode ver uma mulher completamente vestida, até de burca. Sabe aquela burca, aqueles vestidos que põem só o olho de fora? Ele já imagina debaixo do vestido. Ele já imagina como que está ali. Então, o que Deus quer fazer? Me dá capacitação de ver e não desejar. Entenderam, irmãos? De ver e não desejar. De ser natural. De olhar com naturalidade. Porque eu estou sendo santificado. O erro não está lá no outro, está em mim. Eu preciso aprender a lidar com ele. E quando Jesus falou que realmente pecava, porque realmente pecava. Ele estava mostrando o seguinte, foge disso. Foge desse tipo de situação. Foge. Porque isso é tentação. Isso é tentação te levar a ser. Nós aprendemos a diferença de tentação e de provação. Eu acredito que vocês lembram disso. Lembram disso? Posso perguntar? Quem falou pode? Então fala para nós a diferença, só para os irmãos relembrar. O alvo da tentação é te levar a pecar, a ser separado de Deus. E o da provação, você ser promovido, aperfeiçoado. Né? Aperfeiçoado. Então, ele diz aí no versículo, nós paramos onde? No versículo 2, de modo nenhum. O que ele está mostrando? Nós que já estamos mortos para o pecado, aí ele faz uma pergunta, como viveremos ainda nele? Se você já morreu, como você vai viver isso novamente? Porque a morte, irmãos, ela acaba com tudo, não é assim? O sujeito pode ser muito grosso, muito ignorante, muito bravão, muito violento, mas ele morreu. Aí quando ele estiver deitado lá no caixão, você pode bater na cara dele, você pode cuspir na cara dele, passar batom nele, põe brinco nele. Ele vai reagir? Ele está morto. E o apóstolo Paulo está mostrando, se você já morreu para o pecado, como você vai viver ainda nele? Como? Você não morreu?
Então não morreu. Né? Se está vivendo ainda na prática do pecado é porque não morreu. Versículo 3. Ou não sabeis. É como se estivesse falando assim, ou vocês não sabem o que aconteceu na cruz. Ou vocês não sabem o que Cristo fez por vocês na cruz. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está fazendo uma pergunta. Ou você não sabe o que Cristo fez na cruz? Porque como nós aprendemos no domingo passado, Cristo foi o nosso representante. O que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo, aconteceu com você, tá bem? E Cristo morreu? Morreu. Morreu, não. Mas Cristo ressuscitou? Sim, Ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos juntamente. Então Ele está falando, vocês ignoram isso? Você não sabe o que aconteceu? E nós vamos ver que pelo batismo nas águas, nós confirmamos isso, irmãos. Nós confirmamos que nós realmente fomos batizados em Cristo. Batizado significa colocados em Cristo. Então ele está chamando a atenção. Você vai viver assim só se você não sabe isso. Porque se você sabe que você já morreu com Cristo, você tem que viver como morto. Vivo para Deus e morto para o pecado. Versículo 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo... Por isso que todo batismo eu falo, batismo é o quê? Sepultamento. O que é sepultamento? É enterro. E quando nós fomos sepultados em Cristo, foi para quê? Foi para a nossa libertação. Irmãos, quem precisava de morrer? Eu, você, nós, para ver a libertação do pecado. Então ele diz, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, em vida nova. Porque se fomos plantados com Ele juntamente na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então ele está mostrando, se você crê que você também já morreu com Cristo, automaticamente também você tem que crer que você já ressuscitou com Ele. Amém, amados? Ouve as duas. Se você morreu com Cristo, você também precisa crer que você já ressuscitou com Ele. Para uma novidade de vida. Para uma vida nova. E essa vida nova não é mais uma vida escrava do pecado. Ah, mas eu morri com Cristo. Sim, você também ressuscitou. Não parou só na morte. Não parou na morte. Veio a ressurreição. Veio a ressurreição. Você foi ressuscitado com Cristo para uma vida nova. Amém. Se é vida nova, tem que abrir mão da velha. Não tem como viver vida nova vivendo vida velha. Tá certo, irmão? Não tem. Não tem. Então a razão pela qual ele fez isso por nós, para que vivemos em novidade de vida. Bom, agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós vamos viver nessa luta e como nós podemos sairmos vencedores dessa luta contra o pecado. Amém, irmão? Você precisa disso? Guarde essa palavra. 3 coisas. 3 atitudes que o apóstolo Paulo
vai nos ensinar nesta manhã como nós vamos viver, né? E vai mostrar que agindo assim, né? Agindo assim, dessa forma, como ele vai nos ensinar, nós vamos vencer no pecado. E é importante que isso precisa virar um hábito em nós. Amém, irmãos? Um hábito diário em nós. Eu posso dizer até mais. Um ato momentâneo nosso. Todo momento. Quando vier a tentação, quando vier a oferta do pecado, nós precisamos ter essa atitude. Primeira delas é saber. Qual que é a primeira então, irmãos? Saber. Então é importante você saber. É importante você ter conhecimento dessas coisas, tá? É importante você ter conhecimento dessas coisas. Por isso que no versículo 3 ele fala: ou não sabeis isto, né? E agora versículo 6 ele vai dizer: ou não sabeis isto, que o nosso velho homem foi glorificado? Se você for olhar no versículo 9, ele vai falar de novo: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado. Versículo 16 também vai dizer: não sabeis vós. Então ele vai falar essa questão de saber muitas vezes nesse capítulo, tá? Mostrando para nós que nós precisamos saber. Por quê, irmãos? Para que a gente possa experimentar essa vida santificada na prática, primeiro você precisa saber. Tá certo, irmãos? Tá certo. Jesus disse: errais por não saber as Escrituras. Nós precisamos saber. Então, primeiro, isso precisa entrar no nosso conhecimento, porque uma coisa que você não conhece, você não usufruta dela, né? Assim? Você não conhece, como você vai desfrutar? Então, primeiro nós precisamos saber. Aí ele diz, versículo 6, sabendo-se isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que não servíssemos mais o pecado como um escravo. Então ele está falando o quê? Do domínio do pecado sobre nós. Então nós temos que saber o que Cristo fez por nós. E lá na cruz do Calvário, ele nos atraiu em si. Lá na cruz do Calvário nós fomos colocados em. A palavra de Deus diz que Jesus dizendo para os seus discípulos: e eu, quando eu for levantado da terra, o que ia acontecer? A todos atrairei a mim mesmo. E a Bíblia diz, e ele dizia isso para mostrar de que forma ele morreria. A morte de Jesus é a morte substitutiva nossa. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele ali representava a humanidade. Assim como a humanidade foi representada em Adão, agora estamos sendo representados em Cristo Jesus. Até aqui, beleza, irmão? Certo? Então, ele está mostrando aqui para nós o quê? Que o objetivo é não servir mais o pecado como escravo. Só existe uma libertação para o escravo quando ele morrer. Porque só existe o escravo e o patrão, amém? Quando que o escravo vai ser liberto? Ou ele morre, ou o patrão morre. É assim? Então o que Deus fez? Deus matou a vítima, Deus matou o homem. Deus nos matou para que nós nos tornássemos livres, livres do poder do pecado, do governo do pecado, né? Então ele volta a mostrar isso, porque quando chega no versículo 7, ele diz assim:
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Vai cobrar de quem? Vai cobrar de quem? Morreu. Um assassino, matou, fez tantas coisas terríveis. Foi condenado a 50 anos de prisão. Aí ele é preso, daí 1 ano que está na prisão, ele pega uma doença e morre. O que vai fazer? Deixa aí. Deixa o defunto aí, ele tem que pagar 50 anos, ele tem que pagar, mas ele já morreu. Já morreu, meu filho? Então agora ele está ali, pode entender. Acabou. Ele morreu. Assim somos nós. Por isso que a Bíblia diz: já não há mais condenação. Já não há mais condenação. Morreu. A condenação que pesava sobre ele não tem mais sentido, porque ele morreu. O transgressor morreu. O agente morreu. Ele morreu. Nós morremos. Eterna. A nossa eterna, que a gente ia para o inferno, não tem essa condenação de você ir para o inferno. Agora você pode estar em Cristo. Agora você tem a vida de Cristo. Entendeu? Hã? Ele quem? Aí é claro, né, filho? Aí está debaixo de condenação. Por isso que ele está mostrando, né? Nós temos que saber isso, que Cristo já fez. Cristo já morreu por nós. Ele levou sobre si as nossas maldições, não levou? A Bíblia não diz que ele levou sobre si? A Bíblia não diz que nós olhávamos para ele e ficávamos assim, que achávamos que era o pecado dele que estava levando ali, mas eram os nossos pecados. Não é assim? Não foi assim que aconteceu com Jesus? As pessoas viravam o rosto, achavam que ele estava pagando por atos dele. Não, ele estava pagando pelos nossos atos. Olhávamos para ele e achávamos que era pelos seus pecados que ele estava passando por aquilo ali. Mas é pelos nossos pecados. Amém, amados? Fala, Guilherme. Você quer saber o que eu penso mediante as Escrituras? Tá, eu vou te responder com uma parábola que essa semana eu também me peguei me fazendo essa pergunta, tá? Eu fiquei me questionando como seria isso. E aí eu me lembrei daquela parábola do semeador, que fala que o semeador saiu a semear. E lá Jesus vai explicar que aquela semente é a palavra de Deus. E ele vai mostrar que em 3 ocasiões a semente até nasceu. Ou seja, a palavra deu fruto. A palavra deu fruto não, a palavra nasceu no coração daquela pessoa. Aí uma delas é aquela que nasceu entre os espinhos. Ela nasceu. É a palavra de Deus. Só que ela foi sufocada pelos cuidados deste mundo, pelas coisas deste mundo. E assim ela secou. Então nasceu a palavra. Essa pessoa teve uma experiência com Deus? Teve. A outra nasceu entre pedras. Nasceu. Só que ela não tinha raiz. Por quê? Porque estava mostrando ali o coração duro, endurecido, a resistência que ele tinha. Né? E vai falar que a outra, que caiu em bom solo, ela germinou, ela deu fruto. Então, eu penso o seguinte, tá? É porque essa pergunta que o Guilherme está fazendo, irmãos, é uma pergunta que nunca há resposta para ela. Há sempre debates e debates e debates e debates, mas que nunca chega à conclusão. Isso vem desde lá dos grandes pensadores, dos grandes
teólogos, dos grandes estudiosos. Tá? Então, pela essa parábola e outras, a gente pode ver sim que nós podemos sufocar a palavra. Se nós não vigiarmos, igual Paulo está mostrando aqui, essa questão da nossa atitude mediante o pecado. O pecado vai querer nos dominar. O pecado vai querer vir de novo sobre a nossa vida. Ele vai querer. Quer ver uma passagem também que eu estava pensando? Eu já vou te responder. Aquela passagem do Mar Vermelho, Deus tirando o povo do Egito. O que Egito significa, irmãos? O mundo, o governo do pecado sobre a nossa vida. E a palavra diz que Deus abre o mar, o povo passa. Depois que o povo passa, vem o exército de Faraó, tá? Representando o quê? O pecado, querendo nos dominar de novo. E ali ele é destruído o poder do pecado sobre o povo que passou o mar. E o mar se fechou. Agora lá é o quê? Uma nova vida. Eles viram os egípcios sendo destruídos. E agora Deus tem uma nova caminhada para eles. Deus tem uma nova vida para eles. O velho Senhor, o velho governo foi destruído. Agora é para viver uma nova caminhada com Deus. Isso mostra o quê? A nossa vida, a regeneração, o que Deus faz com a gente. Ele nos dá o que agora? Uma condição de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas é como se agora o faraó, o egípcio, ficasse gritando assim: ô, volta! Vem cá, vocês foram escravos, seu pai foi escravo, sua mãe foi minha escrava. Vem cá também, volte. Eu sou um bom Senhor. Não faltava para vocês cebolas, os alhos, né? Assim que eles ficavam reclamando lá. Lá no Egito a gente tinha cebola, tinha alhos, tinha... Volta! É isso que acontece hoje, irmãos. O pecado nos chama, vem, vamos viver de novo junto. Vem cá. Você vai ver, vai ser bom, vai ser prazeroso. Assim, não tem uma resposta concreta, mas eu vejo que quando assim, tem essa pergunta, eu baseio muito lá em 1 Coríntios 9, no versículo 26 e 27, onde Paulo fala assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, aqui Paulo ele está dizendo assim, olha, porque quem luta, ele luta com objetivo. E aqui Paulo fala, agora eu tenho um alvo, eu não luto por nada, eu tenho um alvo, que é a salvação. E aqui ele fala, né, que esmurro o meu corpo e faço dele escravo. Aqui ele está dizendo, é um processo diário, dia após dia, o pecado vem, né, assim como o senhor falou, ele convida, mas é um processo diário, todo dia eu vou fazer, né, do meu corpo o meu escravo, não sou mais escravo dele. E aqui Paulo ele fala, né, dia após dia, eu tenho assim para mim. Eu vejo também, sabe, irmãos, quando o pastor Glênio sempre usava uma referência, uma ilustração de dizer do novo nascimento, é o seguinte: a ponte caiu. Você passou, a ponte caiu, não tem mais volta. Você vai pensar em volta? Você vai pensar em voltar à vida velha? Você vai pensar em voltar atrás? Então você não sabe o valor que você está tendo a vida hoje. Então a questão da salvação, eu vou pensar na minha perdição, isso já é coisa que eu já deixei, irmãos. Eu não penso mais nisso. Eu tenho um alvo, eu penso para frente agora. Isso aí não existe nenhuma possibilidade na minha vida. Eu não dou lugar a isso. Amém, irmãos? Então vamos lá.
Então ele mostra, aí no versículo 7 nós paramos, vamos lá no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então pronto, agora eu vou viver em Cristo. Ah, mas e eu perder a salvação? Ixi, penso nisso não, já venci essa etapa, já estou lá na frente. Versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. O que ele está falando? Da morte eterna. Porque se Cristo ressuscitou dos mortos, irmãos, e eu estou em Cristo, a morte de Cristo foi a minha morte e a vida de Cristo é a minha vida. Se ele ressuscitou, como ele está dizendo aqui, ele venceu o poder da morte eterna, eu também agora, eu tenho vida eterna em Cristo. Amém? Pegou aí? Entendeu? A morte não terá mais domínio sobre ele. Aqui está falando, não é a morte física, é a morte eterna. A morte física nós vamos experimentar, amém, irmãos? Vai chegar um dia que nós vamos, onde você vai? Eu vou lá no velório da Marlene. Eu vou lá no velório da Jéssica. Eu vou lá no velório do pastor, então, olha, eu tinha pedido para ter banda de música, para fazer culto, e nós vamos fazer um culto bem alegre. Vai acontecer, irmãos, a não ser que Jesus volte. Tá certo? Ah, mas tem que pensar. É bom pensar, sabe por quê, irmãos? A gente valoriza mais as coisas, mais as pessoas. A gente não fica preso às coisas desse mundo. Entendeu? Você pensava isso demais? Claro, você valoriza o tempo, né? Mas tudo é momentâneo, irmãos. A gente vê tantas coisas, a gente vê tantas viúvas que chora, no dia fala assim, nossa, essa pessoa vai morrer. Vai nada. Daqui a pouco casa um ou outro. Não é assim? A gente vê filho com os pais, daqui a pouco já esqueceu. Marido e mulher, daqui a pouco já esqueceu. Não é assim? Fala que igual aquela poesia, vai ficar a roupa no varal, vai ficar o cachorro, vai ser de outro dono, não é assim? É. Bom, irmãos, tem que pensar na eternidade, nós vamos estar com Cristo. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma só vez morreu para o pecado. Irmãos, olha para mim. De uma só vez. Ô Du, você morreu? Não, pastor, estou vivo ainda, mas eu estou morrendo. Eu estou morrendo devagar para o pecado. Devagar. Irmãos, aqui está falando que isso deve ser um ato em nossa vida. Morri. Pronto. Tem uma declaração do grande teólogo chamado Agostinho de Hipona. Ele conta uma história engraçada. Ele teve uma vida completamente depravada, né? Completamente depravada. Mas chegou um dia que a graça do Senhor alcançou a vida dele, ele foi convertido e tal, ele mudou de vida. Aí uma vez andando na rua, uma das amantes dele, que muito tempo que ele não via, já havia abandonado essa vida, ela vem atrás dele gritando. Ele, Agostinho, Agostinho, Agostinho. Aí ele dá uma olhada e vê que é ela. E ele reconhece ela. E ele vai andando depressa. E ela vai correndo atrás dele, Agostinho, Agostinho, Agostinho. Aí quando ela alcança ele, ele vê que não tem mais como fugir dela, ela fala assim, Agostinho, sou eu. Aí ele vira para trás e fala assim, mas não sou eu. Mas não sou eu mais. Quer dizer, aquele velho Agostinho morreu. Aquela velha pessoa morreu. Nós temos que trazer isso para nós.
Sim? Então tá. É. O apóstolo Paulo responde isso. Eu não sei se é 1 João ou 2 João. Ele fala assim: estes que se desviaram não eram dos nossos. Ou seja, nunca foram salvos, nunca foram regenerados. Vamos lá, então. Eu vou parando, vou perdendo sentido aqui, vou perdendo. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Ele está falando da morte eterna. Porque a morte não terá mais domínio sobre ele. Ou seja, a morte física vai ter domínio sobre o meu corpo, não sobre a minha alma. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma só vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Então a primeira coisa, lembra que para nós vencermos o pecado, nós temos que saber. Agora, a segunda coisa que nós temos que, a segunda atitude que nós temos que tomar, mediante a tentação, assim também vos considerai-vos. Considerai-vos. Considerar a quê, irmãos? Mortos para o pecado, vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é considerar, irmãos? Valorizar. Amém? Tem muito pobre que se considera rico. E tem muito rico que se considera pobre. A questão está no considerar. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque tudo que é de Deus é nosso, por herança, diz a palavra. Nós somos filhos de Deus. Amém, amados? Nós temos que considerar. E quanto ao pecado, nós temos que considerar que nós já morremos para o pecado. É igual o Agostinho disse, não sou mais eu. É igual o apóstolo Paulo também diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu dar uma corridinha aqui, senão eu não consigo terminar. A terceira atitude vai estar no versículo 12 em diante. Então, primeiro, saber. Segundo, considerar. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine. Não reine. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a quem, irmãos? A Deus. De que forma? Como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então, qual que é o terceiro? Oferecer. Oferecei-vos, pois, a Deus. Olhe para mim. Se colocar à disposição de Deus para ser usado por Ele. Amém, irmãos? Não apresenteis mais os vossos membros ao pecado. A sua boca é um membro? Então não apresenta ela ao pecado. Apresenta ela a Deus. A Deus. Você tem um problema do pecado, a língua? Não apresenta seu membro, seus olhos, suas mãos, seu corpo.
ao pecado. É isso que ele está dizendo aí, ó. Não ofereçais os vossos membros ao pecado. Não ofereça. Ofereça a Deus. Apresentai-vos a Deus. O que é se apresentar? Se colocar à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para ser usado por ti. Eis-me aqui para ser para a tua honra e para a tua glória. Já pararam para pensar que uma das horas que a gente mais podemos mentir é no louvor? Já pensou nisso? E no louvor você canta tanta coisa, você se compromete tanto. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. Como nós cultuamos a Deus. Como nós estamos cultuando a Deus. Pedir muita graça e misericórdia. Então, aqui o apóstolo Paulo está colocando o pecado como uma autoridade, que pode ser uma autoridade em nossa vida, como um Senhor novamente. Pastor, então quer dizer que quando nós pecamos, nós estamos nos oferecendo ao pecado, né? Sim. É como se você estivesse dizendo ao pecado: pode vir de novo, eis-me aqui, pode me usar de novo, pode. Não ofereçais os vossos membros ao pecado, né? Para instrumento de iniquidade. Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Que nós não estamos isentos de pecado, mas que nós não podemos deixar o pecado reinar sobre a nossa vida, amém, irmãos? Não deixar o pecado reinar sobre a nossa vida. Quando ele fala, então, considerai-vos como morto, né? Ele está dizendo, sem reação ao pecado. Versículo 13. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando chega no versículo 14, ele mostra a grande promessa para nós. Porque o pecado, irmãos, não terá domínio sobre vós. Olha para mim. O que ele está dizendo? O pecado não vai ter. Não existe possibilidade do pecado dominar vocês. Se vocês saber, se vocês considerar e se vocês se oferecerem a Deus. O pecado, agindo assim, tendo essas três atitudes, o pecado não vai dominá-los. Amém, irmãos? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estará mais debaixo da lei, mas não está mais debaixo do jugo da lei. Não estará mais debaixo de condenação. Porque todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de condenação, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele jamais cumprirá a lei. Ele jamais terá condição de cumprir a lei. Então ele diz, não terá mais domínio sobre vós. Não estará debaixo da lei, mas sim da graça. Olhem para mim. A graça, ela nos capacita a vivermos a vida cristã normal. A graça.
favor de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, nos capacita a vivermos sem. Então, se você não quer pecar, você ama o Senhor, se você não quer mais ser escravo, guarde isso no seu coração. Guarde essa passagem. Clame e busque a graça do Senhor, o favor de Deus para a sua vida. Diga não ao pecado. Diga não a você mesmo. Se considere morto para o pecado e vivo para Deus. E assim o pecado não terá domínio. Então, quantas vezes eu tenho que fazer isso aqui? É todo dia que eu tenho que fazer isso. Quase todo momento, porque quase todo momento nós somos assim. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Daquilo que eu disse, eu preciso aprender a lidar com o meu pecado. O erro não está na mulher ímpia, na prostituta, não, está em mim. Eu que preciso ter. O problema foi que o pecado me deturpou. O pecado me fez escravo por muito tempo. E eu estava acostumado, porque eu nasci escravo do pecado. Eu estava acostumado a ceder à vontade do pecado. Mas agora eu preciso, isso precisa ser um hábito em mim. Não, sabe por quê? Olha para mim. Porque se você pegar isso como um ato na sua vida, de lutar, de rejeitar o pecado, daqui a pouco você vai estar fazendo automaticamente. Tá certo? E você vai sendo cada vez mais purificado, santificado para o Senhor. No início pode ser que seja muito difícil. Mas depois que virar um hábito, irmão, já passou a mulher quase pelada lá, você já nem... o outro já fez a fofoca, o outro... Aquilo já não faz parte da sua vida mais. Não faz parte da sua vida. Aí você vai poder olhar para trás e ver, não, eu era assim. Eu fui assim. Mas o Senhor. Amém. Vamos orar então? Do 1 ao 14. Orar. Saber